Olá, irmãos, que a paz esteja sobre todos vocês. Quero falar um pouco sobre a pessoa digna, gloriosa, pura, santa que passou por essa terra. O seu nome é Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo veio a este mundo com vários objetivos. Vários. Acredito que o maior dos seus objetivos, um dos maiores ou o maior, seria pagar um alto preço por seres humanos que vacilaram, que pecaram. O apóstolo Paulo chegou a dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uma pessoa destituída da glória de Deus, o seu final certamente é o inferno. Jesus Cristo veio a este mundo para assumir, no lugar do ser humano, a culpa. E ele não foi compreendido quando chegou aqui. Não foi muito bem-vindo. Chamaram ele de comelão, de beberrão, de falso profeta. Tanto que a própria religião da época se uniram e começaram a falar mal dele e perseguiram e o mataram. Mas na profecia tinha que acontecer isso. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecados. Mas não era qualquer qualquer sangue. Teria que ser o sangue de alguém inocente, puro. E Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia, viveu entre os judeus, inocente, foi crescendo dia após dia, 10, 12, 14, 15, 16 anos, até os 30 anos, 33 anos e meio, não se achou engano nos seus lábios. Ele era inocente e puro. Ele é inocente e puro. No Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta vem: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor, do Deus da sua salvação. E que bênção seria essa? A bênção para redimir seres humanos que estavam destinados à perdição, ao inferno. Jesus veio e interviu entre Deus e o ser humano. Deus não poderia salvar um pecador? Claro que não. Por isso, o próprio Deus fez com que entre ele, o ser humano, tivesse sem pecado, puro, inocente, digno de assumir a culpa entre os seres humanos. E Jesus Cristo chegou e fez exatamente isso. Mas antes disso, ele começou a pregar, dizendo: eis o reino de Deus está entre vós. Não acreditaram. Falaram: esse não é o filho do finado José, da dona Maria?
Ele então vai pela praia e começa a pregar a palavra aos pescadores, dizendo a Pedro e aos seus irmãos: vinde a mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Eles mesmos sem entender, mas quando a palavra do Senhor Jesus Cristo penetra na sua mente, no seu coração, causa transformação. Eles então começaram a seguir o Senhor Jesus Cristo, aquele estranho que passou por eles. Dia após dia, eles aprendendo com o Senhor Jesus Cristo, andando e aprendendo com o Senhor Jesus Cristo. E eles então começaram a chamar Jesus Cristo de mestre. Ao longo do tempo, foram sendo íntimos ao Senhor Jesus, se abrindo com o Senhor Jesus, conversando com o Senhor Jesus, andando com o Senhor Jesus. E Jesus Cristo tinha para eles consolo na sua palavra, guarida, porque a palavra que saía dos lábios do Senhor Jesus Cristo saía com poder, com consolo, com alento. E eles então foram sendo cativados pela preciosa e pura palavra do Mestre chamado Jesus. Dia após dia foram se unindo mais homens, até que se tornaram 12 seguidores do Mestre Jesus. E esses 12 seguidores eram matutos, indoutos, não eram perfeitos. Homens imperfeitos, mas começaram a perceber a perfeição do seu mestre. Jesus Cristo não era perfeito apenas de palavras, mas em palavras e em obras. Dia após dia, a fé do coração dos seus seguidores foi crescendo, ao ponto deles presenciarem o primeiro milagre. Mas antes do primeiro milagre, eles presenciaram a obediência do Senhor Jesus Cristo a Deus, o seu Pai. Acredito que alguns deles estavam presentes quando Jesus Cristo pegou a fila para passar pelo batismo. E João disse: é eu que careço ir a ti, tu que vens a mim. E Jesus disse: João, deixa, porque assim convém cumprir toda a justiça. Deus dos céus se manifesta, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Acredito que eles ouviram esta voz. João então viu que uma pomba desce e repousa sobre a pessoa chamada Jesus Cristo. Ali era Deus ungindo seu filho, o Messias, o Salvador de Israel. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus não receberam, mas todos quantos receberam, Deus deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Israel rejeitou o Senhor Jesus Cristo. Eles passaram a bênção para os gentios, cumprindo então João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus Cristo diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus,
e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, então, passou pelo batismo, foi para o deserto, foi tentado pelo diabo. Ele venceu o diabo em todas as instâncias. Depois ele volta para sua mãe, para o seu pai terreno. Dias passam. Alguém íntimo da família convida a família para participar de um casamento. Nesse tempo, o pai do Senhor Jesus, José, o pai terreno, já tinha morrido. A família, então, é convidada para um casamento. Eles foram. Chegando lá, a festa estava acontecendo. Maria, mãe de Jesus Cristo, disse: filho, o vinho acabou. E ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Meu tempo não chegou ainda. Mas Maria, conhecendo o filho que tem, o filho que tinha, ela disse: vocês façam tudo que ele vos mandar. É ela que mandou. E hoje o povo faz diferente. A maioria quer fazer o que Maria manda, mas Maria não manda. Maria deu uma dica para o povo fazer o que Jesus mandar. Esse é o segredo. E Jesus, então, transformou a água em vinho. Os discípulos, acredito que a fé deles aumentou e muito. Por quê? Porque eles ouviam apenas alguém que falava, mas agora presenciaram o primeiro milagre. E aí, então, ao longo do tempo, eles convivendo com a pessoa do Senhor Jesus Cristo diariamente, começaram a ver coisas estrondosas acontecerem, milagres estrondosos, e eles ficavam pensando consigo certamente: que homem é este? Que pessoa é esta? Eles não tinham total noção, na realidade, de quem era aquela pessoa chamada Jesus Cristo que estava com eles. Ao longo do tempo, eles foram vendo e descobrindo o mistério da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus, perto deles, diante deles, curou o coxo, curou o leproso, curou o homem da mão mirrada, e coisas ainda mais estrondosas Jesus fez, ressuscitando o filho da viúva de Naim, ressuscitando a Lázaro, que 4 dias já estava morto. E eles presenciando tudo isto, ao ponto de uma certa ocasião, Jesus Cristo com eles, deu-se o tempo e Jesus manda eles passar para o outro lado do mar da Galileia. Eles então sobem no barquinho e começam a remar. Mas note uma coisa: remar sem Jesus não dá. Hoje a gente tem essa ciência que sem Jesus Cristo não dá. Mas eles estavam sem Jesus. Os ventos começaram a soprar. Jesus, então, tinha ido orar, e quando ele vem, não tinha ninguém ali. Jesus, então, vai na beira da praia, não tinha nem um barco. Mas Jesus Cristo é Deus. Jesus, então, começa a andar sobre o mar da Galileia, porque a intenção do Senhor Jesus era estar com seus discípulos. Porque eles estavam lá, sozinhos, enfrentando problemas e lutas. E quando Jesus está chegando perto, já na 4ª vigília da noite, mais de 3 horas da madrugada,
Eles vendo aquela pessoa sobre as águas, gritaram com medo. E logo Jesus disse: não temas, sou eu. Alguém disse: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre a face das águas. E Jesus Cristo disse: vem. Note uma coisa, Jesus não ficou em espírito de oração, orando, Pai, eu disse vem, mas sustenta ele, sustenta ele, sustenta ele. Não, Jesus não ficou mentalizando. Jesus Cristo disse, está dito. A palavra dele é poderosa e é eficaz. E ele não muda. A sua palavra também não muda. Quem muda somos nós, seres humanos, mas ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pedro, então, começa a andar sobre as águas. Note, Pedro estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Pedro estava na inteira vontade de Deus, mas mesmo assim, fazendo a coisa certa, olhando para Jesus, ele sentiu medo. Porque neste mundo tudo sopra ao contrário daquele que confia em Deus. Mas Pedro sentiu medo e começou a afundar. Mas o que ele fez? Pediu socorro. Jesus Cristo então logo estende a mão e o socorre. É isso que tem acontecido comigo, com você. Quantas vezes, em lutas, em problemas, a gente sente que está afundando, mas Jesus Cristo vem e nos resgata novamente. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Note uma coisa, Pedro então foi resgatado, os dois foram em direção ao barco e subiram no barquinho. Pense comigo, o que os discípulos estavam pensando do Senhor Jesus? Que homem é esse? Que além de andar sobre as águas, ainda puxou Pedro, que certamente era pesado. E os dois subiram no barco. Eu acredito que teve um culto no barco. É gostoso participar de um culto onde o Senhor está presente. Hoje, Jesus não está presente nos nossos cultos. Presente pessoalmente, mas em espírito ele está presente. Porque ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E Jesus Cristo não mente. Por isso estamos, dia após dia, vencendo, vencendo, vencendo. Não por méritos próprios, mas por Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Graça e paz seja abundante sobre você e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.